Sextou, meu povo! Vamos lá, é sexta-feira! Olha só com a animação, o Sasquatch vai pôr alguma coisa aí? Ele tá aí? Vai não! Ele tá de férias? Meu Deus, o Sasquatch já foi melhor. Quando eu gritava sextou antigamente, ele punha a música, era uma zona. Certeza. Né? Da época do seu Getúlio, ele gostava, era apaixonado no seu Getúlio, né? Lembra do seu Getúlio? Olha, quero mandar um abraço pra Bauru, quero mandar um abraço pra Bora, Botucatu, Campos Novos Paulistas, Ourinhos, Piraju, Salto Grande, Jaguariúna, Rafar, Rio Claro, Santa Bárbara do Oeste, Franca, abraço a Franca. Tem uns amigos de Franca aí que falam, pô, Paulo, você não vai mandar um abraço pra Franca? Um abraço pra Franca, cidade que eu gosto muito. Pedregulho, Pirangi, Santa Rosa de Viterbo, 26 mil habitantes, Santa Rosa de Viterbo, um beijo em todos vocês. Vamos lá começar aqui com o SBT, eu que venho aí do Marcão do Povo, entrego o programa pro Paulo Soares, aí na cidade de Bauru, tem a Silmara Moraes também, em Ribeirão Preto, tem o Vitão que vem aí do VTV da gente. Vamos lá, meu povo, começo hoje falando do trabalho que a Receita Federal realiza no nosso país. Combate a contrabando de produtos, onde milhões de reais são sonegados e deixa de vir para a nossa população. E também ao tráfico de drogas. Os agentes da Receita trabalham por terra, realizando operações nas estradas, como a gente mostra no programa, e nos portos, e também, claro, em aeroportos. Olha aí as imagens que a gente mostra. A gente está falando de uma ação que aconteceu no aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas. 65 quilos de skunk, mais conhecido como a super maconha, foi apreendido nesta ação realizada pelo Grupo de Vigilância e Repreensão da Alfândega de Viracopos. As drogas estavam em 5 bagagens de 5 mulheres que vieram de Manaus e pararam na cidade de Campinas e elas iriam seguir para a capital paulista. Por isso que eu falo que o litoral paulista tem muita ligação com Campinas, tem muita ligação com Ribeirão Preto. Né? E esses entorpecentes foram avaliados em mais de R$1 milhão. Uma adolescente de 17 anos estavam entre as detidas. É brincadeira. Ela foi levada para a Fundação Casa e outras seguem no sistema prisional. Essa semana eu falei da Cracolândia aqui no programa. E a maconha que foi apreendida em Campinas iria para São Paulo. É o problema da polícia. Esse problema, sim, precisa ser combatido. Olha quanta droga que agora não vai ser distribuída e matar mais famílias. Agora o nosso governador Tarcísio vai combater ainda mais o tráfico de droga. Porque ele sabe que ele pode contar comigo na Lesp. Ele pode contar comigo na Assembleia Legislativa que a gente vai ajudar ele. Sexta-feira é dia de quadro emprego aqui no programa Voz da População. É isso aí. A Débora Nóbrega conversa com Marcos Tonin. Ele é especialista na área e tira algumas dúvidas interessantes para quem vai fazer a temida entrevista de emprego. Olha só. Paulo, se tem um momento que é temido pelos candidatos, é o momento da entrevista. Pensa só, né? É ali a reta final para conseguir aquela tão sonhada vaga de emprego. E perder essa vaga por um deslize na entrevista não dá, né? Por isso que a gente está recebendo o Marcos Tonin aqui de novo, no nosso quadro de emprego e carreira, para dar dicas de como se comportar na entrevista e não perder aquela chance que buscou com tanto afinco, né, Marcos? Diz pra gente o que pode e o que não pode na hora de fazer a entrevista, para o pessoal aqui conseguir aquela vaga em 2023.
Para começar o ano bem, né, Débora? Para começar Com o ano bem. certeza. Prazer falar contigo, Débora. Prazer, Paulo, em te ver novamente. Pois é, na hora da entrevista surge vários mitos, grandes preocupações, aquele frio na barriga que as pessoas sentem e falam, meu Deus, o que eu faço, o que eu não faço? Certamente é um momento onde é esperado, sim, que você já tenha uma ansiedade, a gente fica nervoso mesmo, isso é legítimo, mas o que a gente não pode, obviamente, é perder a linha. E tem muita gente perdendo a linha, seja no presencial ou no online, no momento das entrevistas. Então eu vou falar aqui, posso começar com alguns erros aqui, Débora? Falar de alguns erros comuns e aí a gente daqui segue? Sim, com certeza. Vamos começar com o que está errado, né? Para o povo já sair de casa sem esse risco. Então, vamos começar. O que não pode? O que é erro mais comum e que já pode tirar a chance da pessoa logo de cara? Pois é, a falta de preparo, Débora, é o primeiro erro que a gente vai falar aqui. O que é a falta de preparo? Obviamente que algumas posições, algumas vagas, elas não são totalmente abertas, então a gente não sabe qual é a empresa, né, que a gente vai trabalhar, mas a gente sabe qual é o segmento, a gente sabe aonde é que a gente conseguiu, né, ou essa indicação, essa vaga. Quando você já sabe qual é a empresa, o que é importante? Você se preparar para a entrevista. Então nunca chegue despreparado, assim, não sabendo o que está acontecendo no mercado, não sabendo o que está acontecendo econômico e politicamente na sua região. Então tenha um pouco mais de informação. Saber um pouco de, olha, alguns dados do seu produto, ou alguns dados do serviço no qual você traz. Não é esperado que você saiba dados confidenciais e da empresa. Mas se, por exemplo, você é uma pessoa que trabalha no ramo de vestuário, né? Então você vai ter uma posição para uma empresa nesta área. O que é que você sabe sobre isto? Né? O que você pode agregar e trazer de informações para o momento da entrevista? E isso, obviamente, Débora, sem contar com o primeiro erro que as pessoas cometem, que é com relação à própria vestimenta. Eu acabei de falar de vestuário, mas falando de vestimenta. Então, na hora da entrevista, para você vamos dizer, primeiro para as meninas, né? Meninas, na hora da entrevista, se é uma entrevista presencial. Então, primeira coisa, cuidado com excesso de maquiagem, roupas muito decotadas, a sua higiene pessoal, ou seja, unhas limpas, bem feitas, um cabelo arrumado, cuidado com perfumes muito fortes, porque tudo aquilo, Débora, que tira a atenção daquilo que você diz, da tua história, para outras coisas, como, por exemplo, um perfume muito forte, isso faz com que o recrutador não preste muita atenção naquilo que você está dizendo, para ficar incomodado com aquilo que está chamando mais atenção naquele momento. E para os meninos, a mesma coisa, ou seja, barba feita, cabelo feito, unha limpa, higiene, passar o seu desodorante ou tomar um banho antes da entrevista, se possível, tá? Então uma calça jeans, uma camisa social, né? E uma calça social também você nunca erra. Então é importante a gente falar de vestimenta, falta de preparo. E na sequência eu vou falar sobre a falta de honestidade. Muito cuidado na hora que você vai prometer mundos e fundos e fabricar informações para aquele recrutador, para o seu próximo recrutador, para o seu próximo chefe. Por quê? Hoje, né, Débora, a gente tem as redes sociais que estão aí, então, assim, qualquer informação, aquilo que a gente pode falar que a gente já fez, que vivenciou, que participou, qualquer informação é muito fácil hoje de ser confirmada ou não. Então, cuidado aí com aquilo que você diz, com a falta de honestidade, se você fala que esteve em uma empresa, que você fala que você trabalhou com algum tipo, né, teve uma experiência se você não teve, ou se você fala, olha, eu falo um segundo idioma e na verdade você não fala, tome cuidado com isso. E aí também é importante a gente reforçar aqui, né, nessa questão aí das entrevistas, o que é positivo. A gente falou dos erros, né, do que eles não podem fazer, quais são os principais. E aí, vamos dar uma dica, pelo menos, para o que a pessoa pode fazer, ou um tipo de comportamento até que ela tem, que pode ser sucesso aí na entrevista. Sucesso é ser o simples, é fazer o arroz com feijão bem feito, né? Então, se você conseguir sorrir com os olhos, mesmo com o nervosismo em que você está, ser honesto, conta a tua história, né? A entrevista, naquele momento, ela serve justamente para que você conte a tua história profissional, né? O recrutador, ele não sabe de todos os detalhes, então não fica preocupado, e se eu esquecer um ponto? Se você quer lembrar, você pode anotar, né? Seja no próprio Word que você tem na sua tela, como ela é uma entrevista, por exemplo, se for uma entrevista virtual, você consegue deixar escrito na tela do computador os pontos que você precisa lembrar, mas não fique engessado, porque, em geral, os recrutadores, os RHs, eles não gostam de profissionais engessados. E, principalmente, fale sobre as suas experiências,
O que mais acrescenta num processo de entrevista hoje é repertório, Débora. Pessoas que têm repertório são extremamente bem vistas. Então, conte daquilo que você fez, o que você aprendeu, como é que foram as metas que você atingiu. Fala, olha, eu atingi uma meta, achei que não fosse conseguir, e não há nada errado, Débora, em falar daquilo que deu errado, porque em tudo aquilo que dá errado, tem um aprendizado, e isso vai ser um ponto muito importante, né? As pessoas que falam, nossa, minha vida sempre foi muito boa, entreguei muito resultado, eu sou uma pessoa fantástica, a pergunta fala assim, bom, então o que você está procurando emprego? Por que você está desempregado? Então, primeiro, estar desempregado, Débora, não é vergonha para ninguém, é uma situação que infelizmente, é muito comum, e quem não passou por isso, certamente vai passar em algum momento da vida. E não há nada de errado com isso. Então não precisa sentir vergonha de você estar desempregado, não se diminua muito, sabe, estou precisando muito, não entra no vitimismo. Conta o que você vai fazer ali. Então fale dos resultados, como você vai agregar para a empresa estando lá, e o que você está aberto a aprender, a conhecer e a flexibilizar para essa nova experiência. Aí, com certeza, é garantia de chamar a atenção no recrutador, fazer com que aquela entrevista de meia hora dure mais 40 minutos, às vezes passe até de 1 hora. Isso é um feedback de que o papo estava bom e que a conversa estava muito interessante. Olha aí, várias dicas para vocês anotarem aí, ó. Seja simples, seja honesto e evite distrações. Olha aí, são as regras de ouro aí para você passar por uma boa entrevista e conseguir a sua tão sonhada vaga de emprego. Marcos, eu quero agradecer aqui mais a sua presença mais uma vez e por nos ajudar aqui nesse quadro de emprego e carreira. Imagina, é sempre um prazer estar contigo. Um grande abraço para você, Débora, e sucesso a todos que vão participar de entrevista essa semana. É isso aí, viu, Paulo? Mais uma vez aí a gente ajudando os nossos telespectadores a terem sucesso. Eu volto com você aí no estúdio. Olha, a gente já vai falar no nosso programa de pensão alimentícia, um assunto polêmico, né? Mas antes da gente falar nesse assunto, eu vou dar um recadinho para vocês, é rapidinho. A gente já continua aqui nessa sexta-feira. Não saia daí. Olá, meu amigo e minha amiga. Eu estou aqui hoje para te dizer que ainda dá tempo de você começar o ano de 2023 com o sorriso dos seus sonhos. Quer saber como? Com a Vamos Sorrir. A Vamos Sorrir é uma das redes com mais de 100 clínicas odontológicas espalhadas por todo o país. Você sabia disso? São consultórios moderníssimos e profissionais especializados em todos os tipos de procedimento. E agora, com 3 novas unidades, na cidade de Cubatão, no litoral paulista, na cidade de Mongaguá e na cidade do Guarujá. Você pode confiar na Vamos Sorrir. O seu novo sorriso está pertinho de você e para agendar uma avaliação, entre em contato agora mesmo no site vamossorrir.com.br ou mande um WhatsApp, se ficar mais fácil, para 11 97538 3192. É fácil, eu vou repetir. vamossorrir.com.br ou no WhatsApp 11 97538 3192. Que eles já vão passar você para a unidade mais próxima da sua região, já vão tirar dúvidas do que você precisa. Nesse ano novo, sorria mais com a Vamos Sorrir. Olha, você já mandou mensagem no Zap da população? Ainda não? O número está aí na sua tela. É rápido, é fácil. Nós estamos recebendo muitas perguntas sobre pensão alimentícia, né? E é um tema polêmico, claro. E fala a realidade, gente, fala a realidade, até porque é uma das coisas que mais prende no Brasil, né? Porque às vezes o cara rouba, faz tudo, não é preso. Mas se ele dever a pensão alimentícia, ele é preso. Vai para cadeia, né? E isso gera também muitas dúvidas nos pais e em todo mundo. E para responder essas perguntas, quem eu falo aqui do outro lado e recebo é o advogado Nelson Adriano de Freitas. Ele é doutor e especializado nesse assunto. Ele vai falar aqui com a gente no Zap da população. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui com vocês para tratar de um assunto tão interessante como este que trataremos hoje. Vamos lá. Então, a primeira participação eu gostaria de falar da Roberta, que ela é da cidade de São Carlos. Ela quer saber, porque o marido dela, doutor, tem filho com outra mulher e ele perdeu um emprego, tá?
E como que fica a obrigação de pagar? E também ela quer saber o valor da pensão. Mantém o mesmo valor ou não? Fala com a gente. Então, veja que interessante, muito interessante a pergunta da Roberta, e é uma dúvida recorrente esta. Em primeiro lugar, o que precisa estabelecer é o seguinte: a constituição de uma nova família pelo credor do pagamento de pensão alimentícia não isenta o credor de pagar a pensão alimentícia para a primeira família. Então, se ele casou novamente, se ele constitui uma nova família, se ele tem filhos com uma outra pessoa, não desobriga que ele continue promovendo o pagamento ao seu primeiro filho, ou aos filhos que ele tem da sua primeira família. E, na hipótese dele perder o emprego, dele ficar desempregado, permanece a obrigação de pagamento, sim. O que ele tem que fazer o mais breve possível, tão logo ele tem uma redução dos seus valores, dos seus rendimentos, ou realmente ele pare de receber qualquer valor em razão da demissão que aconteceu, ele deve procurar o juízo e justificar essa situação perante o juízo que condenou ele a pagar a pensão alimentícia. Então, o fato de perder o emprego não isenta e ele tem que demandar o mais rápido possível, ele tem que procurar o juízo, tem que procurar seu advogado e buscar no processo judicial onde houve a fixação de alimentos e justificar ao juízo a impossibilidade de pagamento daquele valor que ele pagava anteriormente. Claro que haverá, uma vez provado em juízo que ele realmente perdeu o emprego, haverá então uma reconsideração daquela decisão anterior, será proferida uma nova decisão, mas não o isentando do pagamento, e sim reduzindo o valor que ele deve pagar. Então, porque o desemprego também não desobriga ao pagamento de pensão. Então, todas as providências devem ser adotadas por quem perde o emprego ou não tem mais condições de pagar aqueles valores fixados anteriormente. Olha, agora falando aí com o Dr. Nelson, ele que é especialista no direito de família e vai tirar dúvidas sobre pensão alimentícia no programa. A pergunta aqui da nossa telespectadora é essa, ela fala o seguinte: doutor, a dúvida que surgiu na minha cabeça, por exemplo, se a mãe de uma criança se casar de novo, o pai dessa criança está livre do pagamento ou não? Está livre do pagamento da pensão ou não? Fala pra gente. Veja só, há duas hipóteses diversas aí. Nós estamos falando, a pergunta diz respeito à criança. Então, a criança, ela ainda faz jus a recebimento, tanto do pai quanto da mãe. Então, pai e mãe são obrigados a promover o pagamento de valores para o sustento dessa criança, para suas necessidades, né, para o seu convívio social, inclusive, a lei dá uma ênfase muito grande, né, à sua educação. Então, vestiário, alimentos e principalmente a educação dessa criança. Muitas vezes, além da criança, a mãe também, ela recebe pensão alimentícia, recebe do ex-marido a pensão alimentícia. Então, se a mãe casar novamente, se ela constituir uma nova família, se ela tiver um concubinato ou uma união estável com uma terceira pessoa, ela, mãe, deixa de ter direito a receber a pensão alimentícia. Mas a criança, tá, que ainda ela continuará sendo filho da mãe, filho daquele pai, ela continuará com o direito a receber pensão alimentícia do pai. Então, o pai pode, na hipótese, deixar de pagar para a mãe, porque ela constituiu uma nova família, mas ele permanece a obrigação de pagar do pagamento da pensão alimentícia ao filho. Bom, agora mais uma pergunta para o Dr. Nelson aqui, falando sobre pensão alimentícia no nosso programa. Quem mandou a pergunta aqui foi o Mário, da cidade de Jaú. Ele fala o seguinte: o filho dele tem 15 anos de idade e ele quer saber se existe uma idade máxima para receber pensão. É até os 18 anos mesmo ou não? Fala pra gente. Interessante a pergunta do Mário. É muito importante também esta questão. Muito se fala de idade como obrigação de pagamento de pensão alimentícia. Então, se fala muito que até os 18 anos é devida pensão alimentícia aos filhos,
ou se eles, evidentemente, não estudam, né? E depois dessa idade, como fica a situação? Na verdade, a lei não traz aqui um parâmetro específico, um parâmetro objetivo quanto à idade. Então, enquanto o filho ele tiver ainda menor e tiver a necessidade de receber alimentos, se ele não conseguir pelo próprio sustento, né, a sua manutenção, vai fazer jus ao pagamento de pensão alimentícia pelos pais. Uma vez ultrapassada a idade dos 18 anos, ou seja, ultrapassada a maioridade, né, tendo a maioridade, se ele continuar estudando, também fará jus ao pagamento da pensão alimentícia. Como eu disse anteriormente, a lei dá um destaque muito importante à educação. Para o legislador na época, a educação foi um ponto bastante importante para a fixação da obrigatoriedade de pagamento da pensão alimentícia. Então, isto é algo fundamental, é algo muito importante. Então, mesmo após a maioridade, que é 18 anos, mesmo após a maioridade, se ele ainda não tiver condições de trabalhar, porque necessita, estuda, né, frequenta um cursinho, frequenta uma faculdade, uma universidade, haverá a obrigação, então, do pai a promover o pagamento de pensão alimentícia até a complementação desse estudo. Uma vez complementado o estudo, quando ele já tiver condições de manutenção do seu próprio sustento, pagar as suas necessidades, né, necessidade de alimentação, necessidade de moradia, então o pai ou a mãe estarão isentos do pagamento da pensão alimentícia, mas enquanto ele estiver estudando, há obrigação do pagamento, sim. A dúvida é da Luana, ela é da cidade de Campinas. Ela fala o seguinte: participou do nosso programa e quer saber se o pai não paga a pensão, alguém da família do pai é obrigado a realizar esse pagamento, tá? Essa é a última pergunta aqui dos nossos telespectadores. Quero te agradecer, viu, doutor Nelson, por participar aqui do nosso programa A Voz da População. Responde essa pergunta para a gente. Um grande abraço. A lei é muito clara nesse sentido. Sim, não havendo a possibilidade dos pais, porque uma coisa precisa ficar muito clara, né? Não só o ascendente deve pagar alimentos, sim, aos filhos, também os descendentes. Então, os pais podem, por uma razão, pela impossibilidade da sua manutenção, podem exigir também dos filhos que promovam o pagamento da pensão alimentícia, né? Mas, uma vez demonstrado, por exemplo, que os pais não podem, sempre devem seguir essa ordem, né? E os pais não podem, não têm a capacidade financeira ou capacidade, alguma outra incapacidade de promover o pagamento, pode avançar em outros parênteses. É muito comum se falar dos alimentos avoengos, né? Aquele que se cobra dos avós. Então, quando demonstrado que o pai ou a mãe não tem condições de pagar a pensão alimentícia, pode-se buscar, sim, pode-se buscar dos avós também o pagamento de pensão alimentícia. Mas isso é sempre em caráter subsidiário ou complementar. Nunca se pode diretamente aos avós, é complementar aquilo que o pai não tem condições de fazer. Então, pode ser que o pai, dentro dos seus limites, ele paga um determinado valor, e, acima disso, para satisfazer as necessidades de quem é alimentado, também pode-se recorrer aos avós. Na eventual ausência dos pais, então, não havendo outros a promover o pagamento, pode-se recorrer aos avós. Não havendo nenhum nem outro, pode-se também exigir o pagamento aos irmãos, né, aqueles mais próximos. Então, não só os pais são obrigados a promover o pagamento de pensão alimentícia quando comprovadamente o alimentado demonstra que tem necessidade de receber, que não tem condições com o seu próprio trabalho, com a sua própria atividade, manter as suas necessidades básicas, as suas necessidades de saúde, educação, vestiário, esse tipo de necessidade. Eu que agradeço muito o convite, fico muito feliz com a recepção do tema, e realmente não deixa de ser um tema bastante interessante, e é mesmo. Agradeço mais uma vez vocês pela oportunidade, e estarei à disposição, sim, sempre para tratativas desses assuntos. Eu vou dar um recadinho para vocês, é rapidinho, a gente já continua aqui nessa sexta-feira, não saia daí.
Olha, eu vou dar um recadinho da Acta Motors. Olha só. Imagine um carro que reflete toda a sua personalidade. Esse é o novo Citroën C3. Personalize do seu jeito, combinando a cor do carro, do teto e mais acessórios. Assuma o controle do seu C3 com o máximo de conforto e tranquilidade, aproveitando a praticidade da tela Citroën Connect. Inteligência e modernidade desenvolvidas para que você possa se expressar como nunca. Acta Motors, um mundo inteiro de vantagens para você. Bom, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. É rapidinho, não saia daí. Vamos agora aqui, voltando para o programa A Voz da População. Bom, eu quero agradecer demais a sua participação. Hoje é sexta-feira, um dia gostoso aqui com todos vocês, tá? Você pode mandar a sua opinião no Zap da População, que é fácil, é rápido, tá? E amanhã a gente tem um encontro marcado onde? Segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Eu desejo a você um bom final de semana de muita alegria, muito descanso. Você que vai trabalhar também, um bom trabalho a você, né? E você que vai se divertir, uma boa diversão. Um ótimo final de semana. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.